Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você conferindo sempre aqui na TV Justiça. Plenárias já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 7 e 8 de novembro de 2018. Karina, uma semana em que tivemos já o início de julgamentos que estavam previstos na pauta, com a perspectiva de continuidade de julgamentos importantes e um predomínio de matéria tributária que já estava previsto na pauta, embora não tenha sido o único tema em julgamento nesta semana, considerando tanto a quarta quanto a quinta-feira. O grande destaque da quarta-feira, sem dúvida alguma, foi uma discussão tributária, apesar de listas também terem sido chamadas com temas variados e bastante diversificados no plenário da quarta-feira. Os ministros iniciaram o julgamento de 2 casos envolvendo as empresas que optaram pelo Simples Nacional, uma forma de tributação diferenciada, recolhimento de alguns tributos e uma guia única, mas que se alegavam algumas inconstitucionalidades. Os 2 julgamentos foram iniciados, mas interrompidos em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. E um deles envolvia uma lei do estado do Rio Grande do Sul que trazia uma tributação paralela à legislação tributária que regulamenta essa lei do Simples ou essas micro e pequeno empresas e uma argumentação de que esse tratamento diferenciado violaria a Constituição. E numa outra ação, o Conselho Federal da OAB também trouxe ao Supremo Tribunal Federal uma arguição de inconstitucionalidade em relação a uma cláusula do convênio de 2015 do CONFAS em relação ao ICMS, envolvendo também essas empresas optantes do Simples Nacional e que, segundo a OAB, somente poderia haver um ônus, uma obrigação tributária para essas empresas se tivesse sido feita por meio de uma lei complementar e não por meio de um convênio no âmbito do Cefaz. O julgamento também foi interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes e aí a matéria tributária se encerrou na quarta-feira. Apesar dos processos que já estavam pautados para a quarta migrarem para a sessão de quinta, na quinta-feira 2 grandes temas acabaram tomando destaque na sessão e nenhum deles envolvendo matéria tributária. Um deles foi um pedido do senador Assir Gurgax, que buscava, através de uma tutela antecipada, na verdade uma tutela provisória antecedente, uma nova figura do Código novo, exatamente. Do Código de Processo Civil, que buscava suspender os efeitos da condenação para evitar que ele já tivesse iniciado a execução da pena. Na condenação que foi estabelecida pela primeira turma em relação ao senador, portanto, já determinada o início da execução da pena. E no segundo momento, os ministros acabaram iniciando o julgamento que dividiu já o plenário em 4 votos pela constitucionalidade da norma, 4 votos pela inconstitucionalidade da norma, em que se questiona em 2 ações diretas de inconstitucionalidade também uma lei do Estado do Rio Grande do Sul, aliás, foi o protagonista, né, do Estado do Rio Grande do Sul, com 2 leis sendo questionadas no plenário, uma na quarta e outra na quinta, mas para saber se a lei do Estado do Rio Grande do Sul, que proíbe qualquer tipo de revista íntima em funcionários do comércio, da indústria ou de qualquer estabelecimento que tenha sede ou filial naquele estado, é proibida e é vedada. Para alguns ministros, a norma é inconstitucional, porque para tratar de relações de trabalho, somente a União, somente o Congresso Nacional poderia legislar sobre essa matéria e o Estado não poderia, sob pena de usurpação de competência. Mas o ministro Edson Fachin entendeu que não, que embora a norma repita o que a lei federal já determina, é uma norma protetora de direito fundamental e não haveria que se falar em inconstitucionalidade. Nesse caso, o julgamento pode ser retomado em breve em razão do pedido de vista que foi feito pelo ministro-presidente, ministro Dias Toffoli. Mas julgamentos diferenciados. Na quarta, predominantemente, tema tributário e na quinta-feira, matéria penal e matéria constitucional envolvendo direitos fundamentais. Então vamos fatiar, como sempre fazemos aqui no Plenárias, começando com a quarta-feira. Como vimos, pedido de vista suspendeu o julgamento que discute no Supremo se micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional precisam pagar diferenças de ICMS nas transações entre estados.
Este é um recurso que questiona leis do Rio Grande do Sul que determinam a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de empresas que optam, como dissemos, pelo Simples Nacional, um regime tributário voltado às micro e pequenas empresas. Essa cobrança ocorre quando as empresas adquirem mercadorias de outros estados. Vamos ver na reportagem o que aconteceu neste julgamento até agora. Desde 2006, o Brasil conta com o Simples Nacional. Ele é um regime integrado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos. No Rio Grande do Sul, leis estaduais determinam que essas empresas devem pagar, no momento da compra de mercadorias de outros estados, a diferença de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Essas leis estão sendo questionadas no Supremo Tribunal Federal. Um dos principais argumentos é que essa cobrança traz um custo adicional para as micro e pequenas empresas do Simples Nacional. Já o estado do Rio Grande do Sul defende o recolhimento do tributo para evitar a chamada guerra fiscal. O principal argumento contrário à cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS é que as micro e pequenas empresas do Simples Nacional teriam, nesses casos, um custo adicional. É uma regra de exclusão de tributação que visa proteger o quê? Um ambiente de negócios que permitam que as pequenas famílias desse país, as microempresas, aqueles que com suor carregam seus recursos a empreendimentos arriscadíssimos. Por outro lado, o estado do Rio Grande do Sul alega que o recolhimento desse tributo previne a guerra fiscal. Há, efetivamente, um sentido e um objetivo muito claro nessa alíquota interestadual, nesse diferencial, que é o de preservar o mercado interno. E isso vai mais além. Prevê, impede, evita a chamada guerra fiscal. O Simples Nacional foi criado em 2006 por meio de lei complementar federal. Funciona como regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos. Esse sistema é destinado às micro e pequenas empresas. Hoje, mais de 500 mil empresas adotam o Simples Nacional em todo o país. No STF, o ministro Edson Fachin disse que as micro e pequenas empresas devem pagar o diferencial de alíquotas de ICMS de mercadoria que entram no estado. E ainda que a adesão ao Simples é opcional. A opção pelo Simples é facultativa, no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, arcando-se com bônus e ônus decorrentes dessa escolha empresarial, que em sua generalidade já representa um tratamento tributário sensivelmente mais favorável à maioria das sociedades empresárias de pequeno e médio porte. E, portanto, entendo, com a devida vênia da compreensão em sentido diverso, que, à luz da separação dos poderes, é inviável ao Poder Judiciário fazer o que o legislador não fez, ou seja, mesclar as parcelas mais favoráveis dos regimes tributários, culminando em um modelo híbrido, ainda que pareça justo, mas que não detém, em meu modo de ver, amparo legal. Já o ministro Alexandre de Moraes considerou que esse pagamento prejudica as empresas de pequeno porte e desrespeita o tratamento diferenciado previsto na Constituição. Ele foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. O Brasil tem pouquíssimos incentivos ao empreendedorismo. Esse é um grande incentivo ao empreendedorismo, à pequena, pequena empresa que gera empregos, e é exatamente o que parece que nós estamos precisando no momento. Então, pedindo todas as vênias, eu divirjo do eminente ministro relator, que conheceu e negou provimento. Dá provimento. Eu conheço e dou provimento, depois, dependendo da discussão, a tese, mas a tese poderia ser a mesma, só tirando o que é constitucional, eu diria que é inconstitucional. A Constituição prevê expressamente que a lei complementar vai criar um regime diferenciado e favorecido para as empresas desse porte, as de pequeno porte e as microempresas. E aí, esta lei complementar, que a Constituição encarregou de dar o regime diferenciado e mais favorecido, que é a Lei Complementar 123 de 2006, disciplina este regime mais favorecido. Vem
a lei do Rio Grande do Sul, presidente, e prevê uma antecipação do recolhimento do ICMS quando da entrada da mercadoria no estado de destino, que, interpretada como vem sendo interpretada, e acho que esta é verdadeiramente a intenção da norma, cria um regime jurídico desfavorável para as empresas de pequeno porte e as empresas e as microempresas. Tem-se que o tratamento dado pela legislação do Rio Grande do Sul é desfavorecedora exatamente das empresas que tinham feito essa opção e que, portanto, ao ter de fazer a antecipação e não poder se creditar, acabam tendo não um benefício, mas um malefício. O julgamento foi suspenso porque o ministro Gilmar Mendes pediu para analisar melhor o caso. E você vai ver esse julgamento quando do retorno ao plenário do Supremo Tribunal Federal, no direto do plenário ao vivo e, claro, aqui também no Plenárias. E no próximo bloco, revista íntima é tema de decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ainda, a manutenção de execução de pena de 4 anos e meio de parlamentar que foi condenado no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco, aqui no Plenárias. Plenárias está de volta. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quinta-feira a legalidade da revista íntima de funcionários em empresas do Rio Grande do Sul. Os ministros também negaram o pedido do senador Assir Gurgax e mantiveram a execução da pena de 4 anos e meio do parlamentar em regime semiaberto. O senador foi condenado pela primeira turma do STF em fevereiro deste ano a 4 anos e meio de prisão no regime semiaberto. Assir Gurgax responde por crime contra o sistema financeiro nacional. Entre 2003 e 2004, o senador obteve, mediante fraude, financiamento junto ao Banco da Amazônia. A finalidade era renovar a frota de ônibus de uma empresa de turismo da família dele. A defesa questionava a pena imposta ao parlamentar. Não há fundamento com toda a vênia para se elevar a pena a esse patamar. No STF, a maioria dos ministros considerou que não houve ilegalidade na decisão da primeira turma e a execução da pena foi mantida. Por compreender que a dosimetria da pena levada a efeito pela colenda da primeira turma não se distancia, prima facie, da jurisprudência desta Suprema Corte, entendo não ser o caso de antecipar a tutela ou deferir cautela em face de futura revisão criminal, agora já presente, a revisão com base nos alegados equívocos na fixação da pena, equívocos esses que até o momento não resultaram expostos de modo extremo de dúvida a fim de conceder a tutela antecipada. Com todas as vendas da compreensão em sentido diverso, é a síntese que trago à colação, senhor presidente, e é como voto. Não há aqui nenhuma ilegalidade flagrante que possibilite o que se pretende, que é tão somente uma revisão, uma reanálise das circunstâncias judiciais. Isso foi objeto de embargos de declaração, na verdade, se ingressou com embargos infringentes ou embargos de declaração, a própria defesa pediu para receber nunca ou embargos infringentes ou embargos de declaração. Como não havia 2 votos pela absolvição própria, eu atendi o pedido subsidiário da defesa, monocraticamente rejeitei a possibilidade de embargos infringentes e julgamos os embargos de declaração. Novamente, a tentativa de remover a questão de mérito e a questão da pena, não foram nem conhecidos esses embargos. Ou seja, é mais uma tentativa lícita pela legislação, de se tentar remover o próprio mérito e, a partir do mérito, se chegar à pena e, a partir da pena, se chegar à prescrição. Mas nenhum dos argumentos apontados pela defesa, ou agora que pelo autor da revisão criminal, demonstra a excepcionalidade necessária para que se conceda mais excepcionais ainda efeitos suspensivos a uma revisão criminal, impedindo que se concretize já o início do cumprimento da pena, como determinado pela primeira turma. Então, presidente, assim como
também salientou o eminente ministro relator, não há uma regra matemática para se chegar a uma pena. O que há é análise e a maioria entendeu que nessa análise, essas 3 circunstâncias judiciais levaram a pena de 4 anos e 6 meses em regime inicial semiaberto, sem qualquer indicação ou de legalidade, ou de teratologia, ou ainda contra a prova dos autos. O que se percebe claramente é uma tentativa de revisão, inclusive, sobretudo, de matéria fática e de como ela foi valorada. Eu penso que a revisão criminal não pode funcionar como um instrumento para trazer ao plenário rejulgamento de causas julgadas na turma, das quais não cabem embargos infringentes, porque senão tudo que for julgado na turma acaba de volta no plenário, o que penso não tem amparo nem na legislação processual, nem no regimento. Menos ainda acho que seja o caso de se deferir a medida cautelar por periculo in mora. O que esta medida cautelar revela é um inconformismo com a decisão de mérito. A jurisprudência dos tribunais que analisam a matéria sob o ângulo infraconstitucional, essa jurisprudência é pacífica no sentido de que redução da pena em revisão criminal está condicionada à comprovação de um erro técnico. E esse erro técnico não houve. Houve uma valoração diferente de 3 membros da turma em relação a 2 membros. Eu fiquei vencido na companhia do ministro Marco Aurélio. Então, com esses fundamentos, acho o precedente também um precedente não aconselhável numa corte como a nossa, de uma turma rever a decisão da outra. Eu peço vênia aos entendimentos em contrário. Também me alinho a todos que aqui elogiaram a brilhante sustentação do eminente advogado, muito clara, muito precisa. Só não foi convincente porque temos pontos de vista diferentes, mas eu peço vênia para acompanhar o eminente ministro Luiz Edson Fachin. Não concebo tutela antecipada na rescisória e não concebo também tutela antecipada na revisão criminal. E há um detalhe: esse sinal de bom direito estaria sendo visto em relação a um pronunciamento do próprio Supremo, já que a turma é o Supremo dividido, ou seja, é o Supremo fracionado. Peço vênia ao ministro Ricardo Lewandowski para indeferir o pleito formalizado. Não houve, digamos, excesso, não houve qualquer abuso, qualquer conduta desviante da primeira turma do Supremo Tribunal Federal na consideração das circunstâncias judiciais a que alude o artigo 59 do Código Penal. Faço referência, senhor presidente, a entendimentos doutrinários, no sentido de que não se pode perder de vista, diz a doutrina, que o juiz, ao estabelecer a pena base, deverá esclarecer a quantidade de pena que utilizou em relação a esta ou em relação a aquela outra circunstância. Não basta dizer genericamente, e isso não ocorreu no caso, segundo penso, que, levando em consideração tais e quais circunstâncias, fixou-se a pena base em tanto, dizem os autores. Se é certo, portanto, senhor presidente, que nenhum condenado tem direito público subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, não é menos exato de outro, tal como tem advertido a esta Corte, em seus precedentes, que não se mostre lícito ao magistrado sentenciante proceder a uma especial exacerbação da pena base, exceto se o fizer, como a mim me parece que ocorreu na espécie, exceto se o fizer em ato decisório adequadamente motivado, que satisfaça de modo pleno a exigência de fundamentação substancial evidenciadora da necessária relação de proporcionalidade e de equilíbrio entre a pretensão estatal de máxima punição, de um lado, e o interesse individual de mínima expiação,
de outro. E tudo isso em ordem a inibir soluções arbitrárias que pudessem ser ditadas pela única, só e exclusiva vontade do juiz ou do órgão judiciário. O ministro Ricardo Lewandowski foi o único a votar a favor do pedido do parlamentar. Nós temos que verificar, estudar uma forma de permitir que nas ações penais originárias o réu, o acusado, possa ter pleno acesso à justiça de acordo com aquilo que estabelece os pactos internacionais de proteção aos direitos humanos. Então, senhor presidente, eu quero dizer, embora reconhecendo que, do ponto de vista estritamente técnico, a dosimetria pode ter sido perfeitamente justificada. Entendo também que a rejeição da cautelar, do ponto de vista estritamente técnico e dos precedentes da Casa, está sendo, pelo menos nos votos que me antecederam, corretamente rejeitada. Eu me louvo aqui, senhor presidente, primeiramente para conceder a cautelar, e estou concedendo, do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é um princípio magno, é a garantia das garantias que a nossa Constituição prevê, e que está enunciada desta forma no artigo 5º, inciso 35 da Lei Maior. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Eu penso que, em tese, nós estamos diante de uma ameaça de lesão. Assir Gurgax cumpre a pena no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Desde outubro, ele pode ir ao Congresso e exercer o mandato de senador durante o dia, mas à noite deve voltar à prisão. Portanto, decisão já nesse caso, no plenário do Supremo Tribunal Federal nesta quinta, voltando antes, ainda na quinta-feira, na questão da revista íntima. Karina, pontos de vista diferenciados em relação à questão da constitucionalidade, um debate bastante interessante que vai se prolongar. Bastante interessante. O ministro Edson Fachin, relator desse caso, entendeu que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade, até porque a própria Constituição proíbe, de uma certa forma, a revista íntima a proteger a intimidade. Para ele, haveria, então, uma competência legislativa comum entre União, Estados e municípios para legislar sobre esse assunto. Então, não teria havido, como alegado, a usurpação de competência privativa da União para legislar sobre matéria de direito do trabalho. O ministro Luiz Fux, durante o julgamento também, ele disse: a Constituição possui algumas normas que são de reprodução obrigatória, nas constituições estaduais, por exemplo. Mas existem algumas normas que são normas de imitação. E para ele, essa norma seria uma norma de imitação, até porque a própria consolidação das leis do trabalho já teria determinado a proibição dessa revista íntima. Ao Estado do Rio Grande do Sul proibi-la, não haveria nenhum tipo de usurpação. Mas esse não foi o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência e entendeu que, em matéria de relação de trabalho, compete privativamente à União legislar, e já tendo a CLT um dispositivo sobre esse assunto, não sobraria espaço para o Estado legislar, não afastando, portanto, qualquer alegação de possibilidade de legislação concorrente nos termos do artigo 24. Nesse sentido, outros 3 ministros acompanharam o ministro Alexandre de Moraes. Placar empatado. 4 votos com o relator, 4 votos com o ministro Alexandre de Moraes. Esse julgamento, como a gente disse no início do programa, pode ser retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli, quando então o seu voto já estiver pronto e apregoado esse julgamento para o plenário. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Ricarina, tivemos nessa sessão plenária uma curiosidade digna de nota. O advogado mais jovem do Brasil estreou na Suprema Corte do país. Matheus Costa Ribeiro tem 18 anos e fez uma sustentação que tirou elogios dos ministros do STF. 9 minutos. Esse foi o tempo que durou a defesa de Matheus Costa Ribeiro no plenário do STF. A presente ação direta tem como objeto a Lei 12.258 do Estado do Rio Grande do Sul, que proibiu a prática de revistas íntimas de empregadores em seus funcionários. A lei classifica como revista íntima a prática de despimento coercitivo ou de molestamento físico do empregado pelo empregador. Ele é o advogado mais novo do Brasil e registro na Ordem dos Advogados do Brasil há 3 meses. Como será que ele se preparou para falar para os juízes da maior corte brasileira? Tem uma boa frase que é um lema de atletas, que é treino fácil, treino difícil, jogo fácil.
Então, me preparei muito, foram muitas horas repetindo a sustentação, tentando escolher estrategicamente qual argumento eu deveria trazer, porque é um caso que tem muitos pontos. E o advogado tem que tentar achar aquele argumento que vai ter um apelo maior ao ministro, que vai convencê-lo, trazê-lo para o seu lado. Ele é o mais novo a falar no plenário do Supremo em 189 anos de história da Corte. Ele representou o Partido Democrático Trabalhista na ação que questiona uma lei do Rio Grande do Sul que proíbe a prática de revistas íntimas em funcionários de empresas. Logo que subiu à tribuna, chamou a atenção de todos e foi elogiado pelos ministros do STF. E só fazer o registro da estreia verdadeiramente virtuosa do jovem que esteve na tribuna, Matheus de Lima Costa Ribeiro. Parecia um profissional experiente. Parabéns. Eu gostaria de saudar a belíssima sustentação oral feita por esse jovem advogado, um menino que fez uma sustentação absolutamente espetacular. Essa foi a primeira sustentação, só a primeira sustentação do doutor Matheus aqui no Supremo Tribunal Federal. O julgamento do caso dele não foi concluído, ficou empatado em 4-4. O ministro Dias Toffoli pediu vista para analisar melhor este tema. E agora? Como é que fica a sua expectativa? Não tem uma data para o julgamento voltar ao plenário, mas a sua expectativa, dever cumprido, pelo menos hoje? Dever cumprido, porque eu acho que a minha sustentação conseguiu impactar os ministros. Eu pelo menos eu tive essa impressão. E essa é a missão do advogado. O advogado não ganha a causa. Quem julga a causa são os ministros. Boa sorte, então, para o doutor Matheus na continuidade da carreira. Exatamente. Karina, encontro marcado na próxima semana com mais uma edição, não apenas do Plenárias, mas também com os julgamentos ao vivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal. E para a semana que vem, em razão do feriado do dia 15 de novembro, nós teremos somente sessão na quarta-feira. Então, encontro marcado no direto do plenário da próxima quarta e no final de semana com Plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui na TV Justiça.